Há uma palavra hebraica no coração desta história que quase nunca é traduzida com honestidade. A palavra é chokma. Costumamos verter como sabedoria, e a tradução não está errada, mas está incompleta. No mundo de Salomão, chokma não significava primeiro inteligência, nem profundidade espiritual, nem genialidade. Significava habilidade. A mesma palavra descreve o artesão que entalha cedro, a tecelã que separa fios, o juiz que ouve duas mulheres em desespero. Era uma palavra prática, suja de oficina, antes de ser uma palavra de templo. Quando o jovem rei pediu chokma a Deus em Gibeão, ele não pediu para ser um místico. Ele pediu para saber fazer o trabalho diante dele. Esse detalhe muda tudo o que vem depois. Porque a queda de Salomão não foi a queda de um homem que perdeu a mente. Foi a queda de um homem que confiou na própria habilidade, até o ponto em que a habilidade se tornou a sua religião. Quase ninguém conta a história desse modo. A versão popular começa com o sonho, segue para o bebê dividido, sobe ao templo, passa pela rainha de Sabá, conta as 700 esposas e termina com Eclesiastes nos braços. É uma história limpa. É também, em parte, uma história mentirosa, porque pula a tensão verdadeira, pula a ambiguidade do texto hebraico, pula a estranheza de um rei que ergueu o santuário mais sagrado da história de Israel e, em seguida, ergueu um altar para Quemós no monte ao lado de Jerusalém. Como um homem assim caminha de um ato ao outro, e o que isso revela sobre a própria natureza do dom que ele recebeu. Esta narrativa quer fazer outra coisa. Quer entrar pelo lado de dentro da palavra chokmah e a partir dali olhar a vida inteira de Salomão como uma única investigação. O que acontece quando a habilidade humana mais aguda toca o sagrado e descobre que é capaz de manuseá-lo. Há aqui história, a arqueologia, a filologia, a teologia, mas sobretudo a tentativa de olhar um rei real, de carne, dor e cálculo, em vez do ícone dourado que herdamos. Salomão merece esse cuidado, e nós, ouvintes do século XXI, talvez precisemos dele mais do que pensamos. Capítulo 1. A palavra que Salomão pediu. A primeira coisa a entender é que chokmah não é um conceito abstrato, é uma palavra do chão. Em Êxodo 35, quando Bezalel é escolhido para construir o tabernáculo, o texto diz que Deus o encheu de chokmah. Não foi sabedoria filosófica, foi capacidade técnica, saber fundir, saber gravar, saber escolher pedras. Os escritores hebraicos usavam a mesma palavra para o juiz e para o ferreiro. Para eles, a vida sábia era a vida bem feita. Salomão cresceu nessa cultura. Filho de Davi, criado entre escribas, soldados e sacerdotes, ele teria aprendido cedo que governar era uma forma de artesanato. Cortar decisões como se cortam pedra, encaixar interesses como se encaixam vigas. Quando ele pede chokmah a Deus, está pedindo conjunto de ferramentas internas para conduzir um povo difícil. Não está pedindo iluminação, está pedindo competência. Os comentaristas judaicos medievais perceberam isso. Rashi, lendo 1 Reis 3, observa que o pedido de Salomão usa a expressão lev shomeia, literalmente um coração que ouve. Não um coração que sabe, um coração que ouve. Há uma diferença enorme entre as duas coisas. Saber é fechado, ouvir é aberto. Salomão pediu para ser permeável às vozes do seu povo, e Deus respondeu concedendo-lhe esse tipo raro de permeabilidade. A história das duas mulheres com um bebê, lida sob essa luz, se torna outra coisa. Não é um truque de detetive, é a aplicação prática de um coração que ouve. Salomão escuta o silêncio antes das palavras, escuta a entonação, escuta a urgência. A espada não é um instrumento de justiça, é um instrumento de revelação. Ele coloca a espada no meio do tribunal, sabendo que ela vai obrigar as duas mulheres a mostrarem quem realmente são. A verdadeira mãe se trai pelo amor, a falsa se trai pela indiferença. Esse é o trabalho de chokmah, fazer aparecer o que estava escondido. Por isso o texto bíblico afirma, logo a seguir, que todo Israel temeu o rei. Não temeu no sentido de medo bruto, temeu no sentido de respeito profundo, do tipo que se sente diante de alguém que enxerga mais fundo do que se espera. Salomão, naqueles primeiros anos, era um artesão da alma humana. E a alma humana, naquele tempo, estava cansada de reis que só sabiam empunhar a espada de verdade. Capítulo 2. O sonho em Gibeão e o peso de um trono jovem é preciso desacelerar diante do sonho de Gibeão. A maior parte das versões trata aquela cena como um momento mágico, quase uma fábula. Deus aparece e faz uma pergunta. Salomão responde fim. Mas o texto hebraico carrega marcas de um homem assustado. Salomão diz, sou apenas um menino, não sei sair nem entrar. A expressão sair e entrar, no contexto militar e administrativo da época, descrevia a função do rei como líder em batalha e juiz nos portões da cidade. Salomão está dizendo,
em linguagem técnica, que não sabe governar, que se sente despreparado. Esse detalhe é frequentemente apagado. E apagar esse detalhe é apagar porque o que Deus oferece não é um presente para um homem confiante, é um presente para um homem em pânico. O sonho não acontece em um palácio. Acontece em Gibeão, um lugar alto, fora de Jerusalém, onde Salomão tinha ido oferecer 1000 holocaustos. 1000. O número é exorbitante. Não é a oferta de um rei tranquilo. É a oferta de um rei que está tentando comprar coragem. Os arqueólogos identificam Gibeão com o sítio de El-Gib, alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. E as escavações ali revelam um sistema de cisternas e instalações culticas anteriores ao período do templo. Era um santuário antigo, talvez cananita em origem, adaptado pelo culto a Yahweh. Salomão, ao escolher esse lugar, está agindo dentro de uma religiosidade ainda fluida, anterior à centralização total do culto em Jerusalém. Esse pano de fundo importa, porque mostra que Salomão começa o seu reinado em um Israel onde os limites entre o legítimo e o suspeito ainda estavam sendo desenhados. E aí Deus pergunta. A pergunta é simples: o que você quer que eu te dê? Salomão poderia ter pedido a vida de seus inimigos. Adonias ainda era uma sombra. Joabe ainda manchava a memória do trono. Os filisteus, os edomitas, os arameus, todos ainda eram ameaças. Ele poderia ter pedido riqueza porque as cofres do reino, embora cheios, dependiam de tributos frágeis. Pediu, em vez disso, um coração que ouve. O texto registra que a resposta agradou ao Senhor. A palavra hebraica para agradou, vaitav, é a mesma que descreve um trabalho bem feito. Foi como se Deus visse, naquele jovem assustado, o aprendiz reconhecendo o tamanho da bancada. Reconhecimento é o início da habilidade. Quem se acha pronto nunca aprende. E então vem a frase que gera duas leituras opostas. Deus diz: porque você pediu isto, eu te darei também o que não pediu. Riqueza, honra, vida longa condicionada à obediência. Os teólogos discutem essa cláusula condicional há séculos. Para alguns ela é central, e a queda de Salomão é o cumprimento exato do alerta. Para outros, ela é editorial, acrescentada depois pelo redator deuteronomista para encaixar a história dentro de uma teologia da retribuição. As duas leituras carregam peso. O texto, como costuma acontecer, deixa espaço para ambas. O que é difícil ignorar é o silêncio que o sonho deixa. Salomão acorda. O texto diz que ele acordou e percebeu que era um sonho. Essa frase, Vehinei Shalom, soa quase como decepção, como se ele esperasse que a presença divina permanecesse. Mas ela se retira, o dom permanece. A presença se afasta. Esse é, talvez, o primeiro indício da fissura que vai crescer ao longo de 40 anos. Salomão receberia a habilidade, mas teria que aprender sozinho a viver com Deus na ausência sentida. Capítulo 3. Pedras Fenícias, ouro hebraico e Deus que desceu. A construção do templo bem descrita como o ápice de Salomão, e é. Mas é também a primeira janela para entender o que acontece quando a habilidade humana se aproxima do sagrado. Porque o Templo de Salomão, do ponto de vista arquitetônico, não foi uma criação israelita pura. Foi um projeto fenício adaptado. Hiram, rei de Tiro, não enviou apenas cedro, enviou artesãos, projetistas, fundidor. As escavações em sítios, como Tel Tainat, no norte da Síria, revelaram templos do mesmo período com a mesma planta tripartida do Templo de Jerusalém. Vestíbulo, lugar santo, lugar santíssimo. As proporções, os materiais, as colunas duplas na entrada, tudo segue um padrão sírio-fenício amplamente difundido. Salomão construiu para Yahweh um templo, cuja forma era a forma dos templos das divindades vizinhas. Isso não é escândalo, é contexto. Um povo do segundo milênio antes de Cristo só podia construir um santuário com a linguagem arquitetônica que conhecia. O que importa é o que entrava nele. E o que entrava no templo de Salomão era diferente de tudo o que existia no Levante. Não havia imagem, não havia estátua de Yahweh. No coração do edifício, no debir, havia apenas a Arca da Aliança e 2 querubins. Enorme, o lugar mais sagrado do templo mais ornamentado do mundo conhecido era, paradoxalmente, vazio de imagem, vazio com intenção. Os números dados pelo texto bíblico chamam a atenção. 30 metros de comprimento, 10 de largura, 15 de altura para o santuário principal. O lugar santíssimo, um cubo perfeito de 10 metros. 180 mil trabalhadores envolvidos durante 7 anos. Há quem questione esses números, e o questionamento é legítimo. Tom Levy, da Universidade da Califórnia, e outros arqueólogos têm discutido durante décadas se a Jerusalém do século X a.C. poderia mesmo sustentar um projeto dessa escala. O debate continua aberto.
Eitan Maza, do lado oposto, defende que escavações recentes na Cidade de Davi revelam estruturas monumentais compatíveis com uma capital regional. Não há consenso. O texto pode estar exagerando, pode estar registrando com precisão, pode estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. O que não está em disputa é a memória. O Templo de Salomão deixou nos hebreus uma marca tão funda que quando os babilônios o destruíram quase 400 anos depois, o povo soube imediatamente que havia perdido algo insubstituível. Não era o ouro, não eram os cedros, era a ideia de que Deus tinha aceitado descer para morar entre eles em um endereço. Essa ideia é a mais radical da teologia israelita. O Deus que enchia o universo, o mesmo que falou a Moisés no fogo, escolheu se localizar. Não se confinar, mas se localizar. Quando o texto descreve a dedicação do templo, há uma cena impressionante. A nuvem enche o santuário e os sacerdotes não conseguem ficar de pé para ministrar. A glória, kavod em hebraico, palavra cuja raiz significa peso, desce com peso real. Os sacerdotes saem. Salomão fala e faz uma oração que é talvez o ponto mais alto espiritual de toda a sua vida. Naquela oração, Salomão diz uma frase que poucos comentadores destacam o suficiente. Ele pergunta: será que Deus realmente habitará na terra? E em seguida acrescenta: eis que os céus, o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Salomão sabe, ele construiu o templo com plena consciência de que o templo é insuficiente. Essa lucidez é o último resíduo da chokma pura. Depois disso, alguma coisa começa a se enrijecer. Os sacrifícios da dedicação são descritos em escala absurda: 22.000 cabeças de gado, 120.000 ovelhas. Os números são quase certamente hiperbólicos no estilo das crônicas reais antigas. Mas o ponto retórico é claro. Israel está marcando, com sangue e fogo, o momento em que se torna um povo com endereço de Deus. E como veremos, ter endereço de Deus é uma coisa perigosa quando se começa a pensar que se é dono do bairro. Capítulo 4. 700 alianças e aritmética do silêncio agora o número que mais incomoda. 700 esposas de origem real, 300 concubinas, 1000 mulheres. Como ler isso? A leitura tradicional moraliza imediatamente. Salomão era luxurioso, Salomão era escravo do desejo. Mas essa leitura, embora carregue verdade no fim do percurso, perde o início, porque no contexto político do antigo Oriente Próximo, casamentos reais eram tratados. Cada esposa de origem real representava um pacto com uma casa governante. Cada filha de rei vindo morar em Jerusalém vinha como garantia diplomática, como rosto humano de uma aliança que substituía a guerra. Salomão, durante boa parte do seu reinado, manteve Israel em uma paz raríssima. Os textos bíblicos descrevem esse período com a expressão cada um sob a sua videira e a sua figueira. Era um eufemismo para algo extraordinário. Os campos podiam ser cultivados sem medo de invasão. As caravanas podiam atravessar de Damasco ao Egito. A paz no mundo antigo custava sangue. Salomão preferiu pagar com casamentos. Mas há um problema aritmético escondido nesse plano. 1000 mulheres significam 1000 cortes. 1000 cortes significam 1000 práticas religiosas. 1000 práticas religiosas significam 1000 deuses locais entrando devagar na atmosfera religiosa de Jerusalém. Salomão, que tinha pedido um coração que ouve, descobriu tarde demais que quem ouve 1000 vozes começa a imitar todas elas. A passagem em 1 Reis 11 é cirúrgica. O texto não diz que Salomão abandonou Yahweh. Diz que o seu coração se inclinou. A palavra hebraica é nat e descreve uma mudança lenta, quase imperceptível, como uma árvore que cresce torta porque o vento bateu no mesmo lado por anos. A apostasia de Salomão não foi um momento, foi um clima. E aqui aparece um detalhe geográfico que poucos conhecem. O texto menciona que Salomão ergueu um alto para Quemos, deus dos Moabitas, e para Moloque, deus dos Amonitas, no monte que está diante de Jerusalém. Esse monte é o que mais tarde seria chamado de Monte das Oliveiras, e mais especificamente uma elevação no seu lado sul, conhecida nas tradições posteriores como Monte da Corrupção, Har Hamashti. Pensa na imagem. Do átrio do templo, olhando para o leste, qualquer adorador podia ver o santuário de Yahweh à esquerda e os altares dos deuses estrangeiros à direita, separados apenas pelo vale do Cedron. Salomão não escondeu nada. Construiu sua contradição em pleno horizonte. Talvez tenha sido por respeito às esposas, talvez por convicção de que vários deuses podiam coabitar, talvez porque, em algum momento, ele simplesmente tenha parado de distinguir entre fazer aliança com povos e fazer aliança com seus deuses. A diferença é tênue, e a tenuidade é o que torna a queda tão humana. O texto bíblico também menciona de modo discreto
que essa religiosidade plural tinha um custo material para o povo. Os impostos cresceram, o trabalho forçado, mesmo sobre não-israelitas, foi institucionalizado. As tribos do norte começaram a sentir que estavam sustentando um esplendor que não era o delas. Salomão, no apogeu, governava uma estrutura que já estava rachando por baixo. A rachadura era invisível em Jerusalém, em Siquém era audível. Há uma frase no livro dos Provérbios, atribuída ao próprio Salomão, que ressoa de modo arrepiante quando lida nesse contexto. Não desvies o teu coração para os caminhos dela. O contexto imediato é o conselho contra a mulher estranha. O contexto histórico é um homem escrevendo um aviso que ele mesmo não conseguiu seguir. Há algo profundamente humano nisso. Quem escreve sobre tentação raramente está imune. Às vezes, escreve porque já caiu. Capítulo 5. O demônio e a fronteira que ninguém quer atravessar agora. É preciso falar do anel, mas com cuidado, porque a maior parte das narrativas mistura indiscriminadamente o Salomão da Bíblia com o Salomão do Testamento de Salomão, e essa mistura é academicamente irresponsável. O Testamento de Salomão é um texto pseudepigráfico, escrito em grego, provavelmente entre o século I e o século IV da era cristã. Não é parte do cânon hebraico nem do cânon cristão, católico, ortodoxo ou protestante. É um documento da imaginação tardia. Isso não significa que é desprezível. Os textos pseudepigráficos preservam camadas profundas de memória cultural, mas significa que é necessário separar o que o livro de Reis diz do que a tradição greco-judaica posterior imaginou. O Salomão bíblico não tem anel mágico, não comanda demônios, não interroga espíritos, constrói o templo com pedreiros, fundidores e pagamento em trigo e azeite a grão de tiro. O Salomão do Testamento, em contraste, recebe do arcanjo Miguel um selo gravado com um nome inefável, e com ele submete uma legião de demônios, cada um com seu nome, sua função, sua fraqueza específica, e os obriga a transportar pedras e erguer paredes. É uma fantasia de poder mágico, escrita em uma época em que o judaísmo helenístico tinha enorme fascínio por demonologia. Por que a lenda surgiu? Provavelmente porque a sabedoria de Salomão, na memória popular, ficou indistinguível de poder oculto. Quem pode tudo na imaginação antiga deve ter acesso ao que está abaixo. A linha entre o sábio e o mago no mundo do primeiro século era frágil. Salomão, herói do conhecimento, virou patrono dos manuais de exorcismo. Manuscritos como o Sefer HaHazin e tradições islâmicas posteriores sobre Suleiman herdaram essa imagem. O Alcorão menciona Salomão dominando o vento e os jinn. O folclore etíope, no Quebra-Nagast, expande a história até dizer que ele teve um filho com a rainha de Sabá, Menelik, que teria levado a arca para a Etiópia. Cada uma dessas tradições é interessante por si, mas nenhuma é o Salomão histórico, e é importante dizer isso, não para diminuir a riqueza imaginativa, mas para proteger o leitor da confusão. Quando as pessoas dizem que Salomão construiu o templo com demônios, estão repetindo uma lenda. Quando dizem que ele escreveu os Provérbios e refletiu em Eclesiastes, estão repetindo a tradição canônica. Há, contudo, uma verdade simbólica na lenda do anel que vale a pena reconhecer. A história do anel propõe que Salomão atingiu um ponto em que os limites entre o santo e o proibido se tornaram negociáveis. E isso, ainda que metaforicamente, é fiel ao que o texto bíblico descreve. Um homem que começa pedindo um coração que ouve e termina construindo altares para Moloque, cruzou alguma fronteira interior. A lenda do anel é a tentativa popular de dar nome a essa travessia. Os pais da igreja foram cautelosos com Salomão. Orígenes, no terceiro século, considerou a hipótese de que ele poderia ter se arrependido no fim e baseou essa esperança em Eclesiastes. Agostinho, mais severo, leu Salomão como exemplo trágico do que acontece quando o dom é separado de quem o deu. João Crisóstomo escreveu sobre Salomão com uma mistura quase carinhosa de admiração e tristeza. Ninguém entre eles canonizou um anel. Todos sabiam que o problema verdadeiro era mais simples e mais terrível. O coração se inclinou. O resto é detalhe. Capítulo 6. O Corão que se inclinou devagar a uma pergunta que ronda essa história e que poucos têm coragem de formular. Como um homem que ouviu Deus em sonho, que viu a glória descer no templo, que escreveu sobre o temor do Senhor como princípio do conhecimento, terminou erguendo altares para deuses que ele mesmo havia. Em outras páginas, classificado como vaidade, a resposta fácil é dizer que ele caiu. Mas cair é um verbo súbito, e a queda de Salomão não foi súbita, foi geológica. Aconteceu em camadas ao longo de décadas, com o tipo de lentidão que torna cada passo aceitável e a soma final irreconhecível.
Provavelmente começou com um gesto de hospitalidade. Uma esposa moabita pediu para acender uma pequena fogueira ritual para a deusa de sua casa. Ele permitiu. Era um gesto de amor, talvez. Era diplomacia, certamente. Depois, outra esposa pediu um espaço maior. Depois, várias esposas pediram um santuário comum. Depois, o santuário comum se tornou pequeno e veio a pedra curmal e a estrutura se desformal e o sacerdócio dedicado podia ser justificado. O conjunto era apostasia. Esse padrão não é antigo apenas, é contemporâneo. Qualquer pessoa que olhar com honestidade para a própria vida vai reconhecê-lo. As maiores traições raramente são decisões, são cumplicidades acumuladas. Salomão é, nesse sentido, um espelho desconfortável. E há outro detalhe que merece atenção. O texto diz que o seu coração se inclinou na velhice, não na juventude, não na tentação fresca, na velhice, quando o homem já tinha tudo, quando ninguém mais o contestava, quando o brilho do reino tinha se tornado rotina. A apostasia de Salomão é a apostasia do excesso, não a do desespero. É o tipo de queda que só pode acontecer com quem alcançou tudo. Provavelmente é por isso que tantos sábios depois dele leram a sua história com mais medo do que com julgamento. Quem cai por necessidade pode ser perdoado pela fome. Quem cai por saturação não tem desculpa pronta. Deus, segundo o texto, fala com Salomão 2 vezes. A primeira em Gibeão no início, a segunda depois da dedicação do templo, com um aviso explícito sobre as consequências da infidelidade. Não há registro de uma terceira aparição. Quando a sentença finalmente vem, ela vem por meio do profeta Aías, que rasga uma capa nova em 12 pedaços e entrega 10 a Jeroboão. O drama divino se afasta da intimidade do sonho e se aproxima da política do dia. É um sinal. A presença que enchera o templo já está se preparando para se retirar do palácio. A divisão do reino, que aconteceria sob Roboão, filho de Salomão, é frequentemente apresentada como tragédia política. É também, em camada teológica, o resultado direto do coração inclinado. As tribos do norte não se rebelam por capricho. Rebelam-se porque sentem, com razão, que o esplendor de Jerusalém foi pago com o suor e os impostos delas, sem retorno proporcional. Roboão, jovem e arrogante, diz que vai aumentar o jugo. As tribos respondem com a frase mais cortante da história de Israel. Que parte temos em Davi? Que herança no filho de Jessé? Para tuas tendas, ó Israel. O rei se parte, e nunca mais se junta como a monarquia unida que Saul iniciara, que Davi consolidara, que Salomão dourara, dura no total cerca de 120 anos. Termina assim, uma frase ríspida em Siquém. O esplendor de Jerusalém continuará por séculos, mas dividido, sempre dividido. O preço da inclinação do coração é a divisão do mapa. Capítulo 7. O velho rei escrevendo contra si mesmo resta Eclesiastes. E Eclesiastes é talvez a coisa mais estranha que um rei já escreveu. A tradição atribui o livro a Salomão, embora a crítica textual moderna prefira datar a sua redação final a um período pós-exílico, quando o hebraico já mostrava influências aramaicas que não existiam, no século X a.C. Essa discussão acadêmica é importante, mas não destrói a questão central. Mesmo que Eclesiastes tenha sido escrito séculos depois, a tradição que o atribui a Salomão precisava de uma figura plausível. Precisava de alguém que tivesse, de fato, tido tudo. E a única figura disponível para essa atribuição na memória de Israel era Salomão. Eclesiastes funciona porque o seu narrador é alguém que pode dizer, sem hipérbole, eu provei tudo. A palavra que abre o livro é Evel. As traduções costumam vertê-la como vaidade, mas Evel significa literalmente vapor, sopro, a condensação fina que sai da boca em uma manhã fria e que desaparece antes que se possa nomeá-la. O narrador de Eclesiastes não está dizendo que tudo é fútil no sentido moral. Está dizendo que tudo é vapor no sentido ontológico. Não dá para segurar, não dá para guardar, não dá para repetir. E ele lista: o conhecimento é vapor, o prazer é vapor, as construções são vapor, os jardins são vapor, a justiça humana é vapor, a memória é vapor, até a sabedoria, ele diz, é vapor. Esse é o ponto mais arrepiante. O narrador, identificado com Salomão, declara que o próprio dom que ele pediu em Gibeão é insuficiente. A Chokmah não basta. Pode dar habilidade, pode dar discernimento, pode dar reconhecimento, não pode dar permanência. Mas Eclesiastes não termina em desespero, termina em algo mais sóbrio. O narrador conclui com uma frase que parece simples, e é, na verdade, o destilado de 40 anos de queda e levantada. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o todo do homem. Note o vocabulário. Não diz isso é o melhor, não diz isso é o ideal.
diz isso é o todo. Tudo o resto é vapor. Apenas duas coisas restam quando o vapor se dissipa: a reverência e a obediência. Essa frase, lida fora de contexto, pode soar moralista. Lida no contexto da vida inteira que a precedeu, é quase uma confissão. É um homem velho dizendo, com a voz cansada, que aprendeu da maneira mais cara possível, construiu o templo mais ornamentado da história, ergueu altares para Quemos no monte ao lado, casou-se com 1000 mulheres, comandou exércitos sem usá-los, acumulou ouro em tonelagens absurdas, e no final descobriu que tudo isso era sopro, que apenas a relação com o Deus que falou com ele em Gibeão tinha peso real. A pergunta que sobra, e que talvez seja a herança mais útil de Salomão para nós, é desconcertante. Se um homem como ele, com aquele dom, com aqueles recursos, com aquela inteligência, terminou inclinado e arrependido, o que dizer dos nossos próprios corações, que se inclinam por tão menos? Salomão não cai porque era especialmente fraco, cai porque era humano demais. E nós somos, em escala reduzida, exatamente o mesmo material. As nossas 1000 esposas são outras coisas. As nossas alianças com Quemos têm outros nomes, mas a aritmética do silêncio é a mesma. O coração se inclina devagar quando a habilidade se torna autossuficiente. Há uma última coisa a dizer. A tradição judaica posterior, especialmente em alguns midrashim, sugere que Salomão se reconciliou com Deus nos seus últimos dias. Não há prova textual definitiva disso, mas Eclesiastes, lido como testamento, sugere algo parecido. Quem escreve Hevel, Hakol Hevel, vapor, tudo é vapor, e ainda assim termina dizendo teme a Deus, está fazendo o mais difícil dos retornos. Está voltando sem fingir que nunca saiu. Talvez essa seja a forma mais madura de fé, não a fé que nunca tropeçou, mas a fé que tropeçou tantas vezes que aprendeu a distinguir o vapor do sólido. Salomão começou pedindo um coração que ouve. Terminou talvez com um coração que se rendeu. Entre as duas coisas há 40 anos, 1000 esposas, um templo, 2 altares no horizonte e uma das maiores obras literárias da humanidade. Se essa história está te ajudando a olhar a Bíblia com mais atenção, vale a pena permanecer por aqui. Há outras vidas igualmente densas esperando. E se a forma como narramos esses textos antigos te toca de algum modo, deixar uma impressão honesta nos comentários ajuda a moldar o que vem em seguida. Salomão morreu, segundo a cronologia tradicional, em torno de 930 a.C. Foi sepultado na cidade de Davi. O reino se partiu logo depois. O templo permaneceria em pé por quase 4 séculos antes de ser queimado pelos babilônios. As suas palavras permaneceram mais. Continuam sendo lidas em hebraico, em grego, em latim, em português, em todas as línguas do mundo, 3 milênios depois da sua morte. Talvez essa seja a única forma de imortalidade que escapa do vapor. Não o ouro, não o templo, não o exército. Apenas as palavras que disseram a verdade sobre a própria queda. Salomão escreveu contra si mesmo, e é por isso que ainda o ouvimos.